Inscreva-se no canal e ajude a salvar vidas. Essa frase pode soar simples, mas esconde uma verdade imensa, e a conscientização e o compartilhamento de informações podem literalmente fazer a diferença entre a vida e a morte de uma mulher. O feminicídio no Brasil continua a ser uma realidade alarmante, e cada dia que passa, mais vidas são perdidas para a violência doméstica. Mulheres estão sendo assassinadas simplesmente por serem mulheres, e, apesar de tantas campanhas e avanços legais, como a Lei Maria da Penha, o problema continua a crescer de forma assustadora. O que estamos fazendo de errado? Por que, mesmo sabendo da gravidade desse mal, ele segue destruindo tantas famílias e comunidades? Aqui, vamos abordar o que está por trás dessa violência tão cruel e, mais importante, como podemos mudar esse quadro. Não é só uma questão de números ou estatísticas. Estamos falando de histórias reais, de dor, de perdas que poderiam ter sido evitadas se houvesse uma maior conscientização e, principalmente, ação de todos nós. A luta contra o feminicídio não deve ficar restrita às autoridades ou às leis, é uma causa que precisa ser abraçada por todos. A mudança começa em nós, em como educamos, em como reagimos e, sobretudo, em como denunciamos. E se você acha que a solução está além do que podemos alcançar, talvez seja a hora de reconsiderar. O feminicídio não precisa ser o fim, pode ser o começo de uma revolução social e cultural, mas precisamos agir agora. Fique com a gente até o final, porque o que vamos discutir aqui pode ser o primeiro passo para a transformação que tanto precisamos. Tópico 1: Violência contra a mulher. Como estamos lidando com o feminicídio no Brasil? A violência contra a mulher é uma realidade que, infelizmente, está bem mais próxima do que imaginamos. A cada dia, milhares de mulheres em todo o Brasil enfrentam situações de abuso físico, psicológico e emocional, sem saber por onde começar a buscar ajuda. O feminicídio, a forma mais extrema dessa violência, tem se tornado um dos maiores desafios enfrentados pela sociedade brasileira. O que é, afinal, que leva tantas mulheres a serem vítimas desse crime cruel? E mais importante, como estamos lidando com isso? A resposta a essas perguntas envolve muito mais do que as estatísticas alarmantes. Ela está ligada a um sistema de desigualdade que ainda prevalece em muitos aspectos da nossa cultura e que alimenta essa tragédia social. Será que estamos fazendo o suficiente para mudar essa realidade? Ou estamos, de certa forma, permitindo que a violência continue a crescer e destruir vidas? A verdade é que, por mais que existam políticas e medidas legais para combater essa violência, ainda há uma imensa lacuna entre as leis e sua efetiva aplicação. No fim das contas, o que vemos é que é preciso mais do que apenas reconhecer o problema, se é necessário agir com urgência. E aí, o que podemos fazer, como sociedade, para interromper esse ciclo de violência? Qual é o papel de cada um de nós nesse processo? Sabemos que a conscientização é o primeiro passo, mas será que estamos conseguindo educar e sensibilizar as pessoas de maneira eficaz? É aqui que entra a importância da educação, tanto para o público em geral quanto para as mulheres que ainda se encontram em situação de risco. A forma como encaramos o feminicídio pode ser a chave para a mudança, mas, para isso, é preciso uma transformação profunda na maneira como a violência é vista e tratada. E isso passa por uma reflexão mais profunda sobre os valores da nossa sociedade. A questão não se resume apenas à identificação de quem são os agressores ou à denúncia dos abusos, mas envolve um trabalho cultural e psicológico que precisa ser feito dentro da própria comunidade, para que a conscientização chegue a todos os cantos. Para isso, devemos ir além das campanhas de mídia e criar um ambiente onde as vítimas se sintam realmente amparadas, com acesso real a recursos que as protejam e orientem. É claro que a mudança não acontecerá de um dia para o outro. Mas não podemos esperar mais um dia sequer para dar o primeiro passo. Estamos em um momento crucial, onde a sociedade precisa se unir para pôr fim a esse ciclo. Cada ação, cada palavra de apoio, cada denúncia pode fazer a diferença. Mas a verdadeira transformação só ocorrerá quando as pessoas, as famílias, as comunidades e as instituições começarem a tratar o feminicídio não apenas como uma estatística, mas como um problema que exige ação de todos. A luta é constante e exige um trabalho de longo prazo. Só assim conseguiremos, de fato, mudar os rumos dessa realidade. Agora, a grande questão é: será que estamos prontos para essa mudança?
Tópico 2: o impacto do feminicídio na sociedade, prevenção e ações necessárias. O impacto do feminicídio vai muito além da perda irreparável para as famílias das vítimas. Esse tipo de violência carrega consigo consequências profundas para toda a sociedade. Cada vez que uma mulher é assassinada por seu parceiro ou ex-companheiro, não estamos apenas perdendo uma vida, estamos destruindo um núcleo familiar, quebrando sonhos, interrompendo a educação de filhos e filhas, afetando a dinâmica de comunidades inteiras. A dor de uma perda como essa é sentida de forma visceral, e reverbera em cada canto da sociedade. Esse é um problema que vai muito além da esfera privada, porque ele se traduz em prejuízos sociais, econômicos e psicológicos para todos. A cada caso de feminicídio, uma geração de crianças e jovens perde a referência de um lar seguro. E, por consequência, pode crescer em um ambiente marcado pela violência e pelo medo. Isso perpetua um ciclo de violência que pode durar décadas. Como sociedade, a pergunta que deve ser feita é: como podemos reverter esse quadro? É claro que a prevenção é a chave, mas onde devemos começar? A primeira ação necessária é a educação, tanto para as futuras gerações quanto para os adultos que, muitas vezes, não têm uma noção clara do que caracteriza um relacionamento abusivo. A escola tem um papel fundamental nisso, sendo o espaço onde, de fato, podemos começar a mudar as mentalidades. Ensinar sobre respeito, igualdade de gênero e relacionamento saudável deve ser parte integrante da formação de qualquer indivíduo. Desde cedo, é possível plantar as sementes de uma cultura de não violência e de respeito mútuo. Programas educativos que abordem esses temas de forma prática e cotidiana têm o poder de transformar a forma como as pessoas se relacionam e agem. E, mais importante ainda, podem ajudar a detectar sinais de violência antes que ela se torne fatal. Além da educação, a sociedade precisa de um sistema de apoio robusto, que ofereça às mulheres em risco uma rede de proteção eficiente. Existem muitas iniciativas que têm se mostrado eficazes, como abrigos de emergência, serviços de apoio psicológico e jurídico, e a mobilização da polícia em situações de risco iminente. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é uma das maiores ferramentas de proteção para as mulheres no Brasil, mas a sua implementação ainda precisa ser mais eficaz e universal. Para que um sistema de prevenção funcione, é preciso mais do que apenas legislações. É necessário que os recursos estejam acessíveis a todas as mulheres, sem burocracias ou barreiras, garantindo que qualquer mulher que precise de ajuda possa encontrá-la de forma rápida e eficaz. Cada cidade, cada comunidade, precisa estar equipada com centros de apoio que não apenas acolham, mas também eduquem e empoderem as mulheres para que elas possam quebrar o ciclo de abuso e encontrar novas oportunidades para suas vidas. No entanto, é importante que a prevenção não seja apenas responsabilidade de governos ou organizações, mas da sociedade como um todo. Todos nós temos um papel ativo na criação de uma cultura de respeito e segurança para as mulheres. Denunciar, apoiar, questionar comportamentos inadequados e educar os mais jovens são atitudes que podem, sim, fazer a diferença. A conscientização é fundamental, e a mudança começa dentro de cada um de nós. Ao cultivarmos um ambiente onde o feminicídio é inaceitável, sem justificativas, sem desculpas, estamos construindo uma sociedade mais justa e segura para todos. A prevenção do feminicídio é um trabalho constante, mas é através da união de forças que podemos começar a reverter essa realidade. Tópico 3: Feminicídio, vi estatísticas alarmantes e como podemos mudar. Quando falamos sobre feminicídio, muitas vezes nos deparamos com números assustadores, que nos fazem questionar como chegamos a esse ponto. As estatísticas relacionadas à violência contra a mulher no Brasil são alarmantes e, infelizmente, ainda crescem a cada ano. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil ocupa uma posição extremamente preocupante no ranking de feminicídios no mundo. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no país. Esses números não são apenas estatísticas, mas representam histórias reais de dor, perda e desesperança. Eles refletem um sistema que ainda falha em proteger as mulheres, uma cultura enraizada de machismo e um ciclo vicioso de violência que parece imune a soluções rápidas. O mais devastador é perceber que esses números podem ser muito maiores, pois muitas mulheres ainda não denunciam os abusos pelos quais passam, seja por medo, vergonha ou falta de conhecimento sobre seus direitos.
O que podemos fazer, então, diante desse quadro tão sombrio? O primeiro passo é entender que esses números não são apenas números, eles são pessoas, histórias, famílias que precisam de apoio, e que exigem ações imediatas. Não basta mais apenas conhecer a estatística. O que importa é o que fazemos com ela. A conscientização é um ponto crucial. Precisamos mais do que nunca expandir o alcance da informação sobre o feminicídio, suas causas e consequências. Isso pode ser feito através da mídia, de campanhas educativas nas escolas, e da criação de plataformas de apoio onde as mulheres possam acessar dados e serviços de forma fácil e sem julgamento. E, claro, a presença ativa de organizações não governamentais e movimentos sociais, que estão desempenhando um papel fundamental ao sensibilizar a população e pressionar por políticas públicas mais eficazes. Para mudar essas estatísticas, precisamos, principalmente, quebrar o ciclo de silêncio que ainda existe em torno da violência doméstica. Muitas mulheres ainda se sentem isoladas, sem saber a quem recorrer, o que só agrava a situação. Outra medida essencial para reverter esse cenário é o fortalecimento das leis e a fiscalização rigorosa de sua implementação. A Lei Maria da Penha, uma das mais importantes conquistas do Brasil para proteger as mulheres, ainda não é amplamente compreendida nem totalmente aplicada em diversas regiões do país. É necessário um esforço conjunto entre os poderes públicos para garantir que essa lei seja, de fato, uma ferramenta efetiva para todas as mulheres, especialmente as que vivem em áreas mais vulneráveis. Isso significa capacitar as forças de segurança, oferecer treinamento contínuo para os profissionais da área de saúde, e assegurar que as denúncias sejam tratadas com urgência e eficácia. A burocracia não pode ser um obstáculo para a proteção das mulheres. No fundo, a mudança começa com a educação, mas se solidifica com um sistema judicial forte, que garante que as leis realmente protejam as vítimas e punam os agressores com a severidade que o crime exige. Por fim, é preciso que cada um de nós se torne parte dessa transformação. Como sociedade, temos que repensar o que significa ser um aliado na luta contra o feminicídio. Denunciar casos de violência, educar as gerações mais novas e apoiar as vítimas são atitudes poderosas que podem gerar um impacto direto. A mudança no comportamento e nas mentalidades é o que vai fazer com que as estatísticas comecem a diminuir. O feminicídio é uma questão de todos. O sistema de justiça, os profissionais da saúde, as escolas, e principalmente, as famílias, devem caminhar juntos em uma rede de apoio que proteja as mulheres e que as ajude a superar os traumas que muitas vezes carregam por toda a vida. Quando as estatísticas começarem a refletir um número menor de feminicídios, saberemos que estamos, de fato, no caminho certo. Até lá, o trabalho de conscientização e ação deve ser incessante. Tópico 4. A Lei Maria da Penha e o combate ao feminicídio. O que você precisa saber? A Lei Maria da Penha é, sem dúvida, um dos maiores avanços no Brasil no combate à violência contra a mulher. Sancionada em 2006, ela estabeleceu um marco jurídico importante, criando mecanismos mais eficazes para proteger as mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Essa lei não apenas puniu os agressores, mas também trouxe a necessidade de um acompanhamento contínuo dos casos, incluindo a possibilidade de afastamento do agressor do lar, medidas protetivas de urgência e o estabelecimento de um processo legal mais rápido para garantir a segurança da vítima. No entanto, embora a Lei Maria da Penha tenha sido um avanço significativo, ela ainda enfrenta grandes desafios em sua implementação, especialmente nas regiões mais afastadas e em comunidades com maior dificuldade de acesso aos recursos legais e policiais. A verdadeira força dessa lei não está apenas em sua existência, mas em sua aplicação consistente e eficiente. Entender a Lei Maria da Penha é fundamental para qualquer pessoa que queira se tornar um aliado no combate ao feminicídio. A lei oferece uma série de ferramentas que permitem que as mulheres vítimas de violência possam buscar proteção imediatamente. Além disso, ela impõe a obrigação do Estado em garantir a segurança da vítima e em punir os agressores de maneira exemplar. Muitas mulheres, no entanto, não sabem como usar essa lei a seu favor, ou, pior ainda, têm medo de denunciar devido à ineficácia de algumas instituições em cumprir a lei de forma rápida e com o devido apoio. Nesse sentido, a conscientização sobre os direitos garantidos pela Lei Maria da Penha deve ser intensificada, tanto entre as mulheres quanto entre os profissionais que trabalham no sistema de segurança, saúde e justiça.
Um grande passo seria a criação de campanhas que não apenas eduquem, mas empoderem as mulheres a denunciar qualquer tipo de abuso, sem medo de retaliação. A presença da Lei Maria da Penha nas escolas e nos centros comunitários também é um passo importante para garantir que as futuras gerações compreendam a gravidade da violência doméstica e o papel fundamental dessa lei no combate a ela. Não podemos mais permitir que as mulheres se sintam sozinhas ou sem apoio. A educação sobre a Lei Maria da Penha, aliada ao empoderamento feminino, pode ser a chave para quebrar o ciclo de violência, permitindo que as vítimas saibam como agir e busquem proteção sempre que necessário. Além disso, é fundamental que o processo de denúncia seja simplificado e desburocratizado, garantindo que qualquer mulher, em qualquer situação, consiga acessar a justiça de forma rápida e eficiente. Isso inclui o fortalecimento das delegacias da mulher, o treinamento adequado para os profissionais da área e o incentivo à formação de redes de apoio comunitário. É preciso também que a sociedade como um todo compreenda a importância da Lei Maria da Penha. Ela não é apenas uma ferramenta jurídica, mas sim um reflexo da nossa sociedade em transformação, que busca garantir igualdade e segurança para todas as mulheres. A aplicação dessa lei de forma justa e equitativa tem o poder de salvar vidas e de transformar a cultura da impunidade que ainda existe em muitas partes do Brasil. A pergunta que fica, então, é: estamos realmente aproveitando todo o potencial dessa lei? Estamos aplicando-a com a seriedade e a rapidez que as vítimas de violência merecem? A mudança só acontecerá quando todos, desde os cidadãos até os órgãos responsáveis, abraçarem essa causa e colocarem em prática as medidas necessárias para garantir que a Lei Maria da Penha seja um escudo real contra o feminicídio e outras formas de violência. Tópico 5. Como identificar e combater o feminicídio, educação e conscientização. Quando falamos em combater o feminicídio, o primeiro passo é a educação e a conscientização. A chave para evitar que essa tragédia continue a se repetir está, sem dúvida, na formação de uma cultura de respeito e igualdade. Muitas vezes, o feminicídio não surge do nada. Ele é precedido por uma série de sinais, comportamentos abusivos e uma escalada de violência emocional e psicológica que, se identificados a tempo, poderiam ser interrompidos. A dificuldade, no entanto, é que muitos desses sinais passam despercebidos ou são ignorados, muitas vezes até pelas próprias vítimas, que acreditam que o amor ou o perdão irão curar a situação. É essencial, portanto, que a sociedade aprenda a reconhecer esses sinais antes que seja tarde demais. O primeiro passo é ensinar a todos, desde a infância, o que significa um relacionamento saudável, quais são os limites do respeito e como reconhecer os sinais de abuso emocional e físico. Para isso, a educação em escolas e universidades deve ser aprimorada. Programas e cursos que abordem os temas de igualdade de gênero, relações saudáveis e empoderamento feminino precisam ser incorporados ao currículo de forma sistemática. Além disso, a mídia e as redes sociais desempenham um papel fundamental na formação de opiniões e atitudes. Ao promover campanhas que informem sobre o feminicídio e os sinais de abuso, é possível criar uma geração mais consciente e preparada para agir. As redes sociais, em particular, têm o poder de alcançar milhões de pessoas em questão de minutos, tornando-as uma ferramenta poderosa para disseminar informações sobre como identificar e combater o feminicídio. Cada post, cada vídeo e cada discussão pública sobre o tema pode gerar um efeito multiplicador que ajude a criar uma cultura de não tolerância à violência contra as mulheres. Além disso, é importante que a sociedade se una para criar uma rede de apoio que ajude as vítimas a identificarem a violência em suas vidas e buscarem ajuda de maneira rápida e eficaz. Muitas mulheres, especialmente as mais vulneráveis, sentem-se isoladas e sem opções. Por isso, as comunidades, grupos de apoio e centros especializados devem ser mais acessíveis, oferecendo não apenas apoio emocional e psicológico, mas também orientação legal e proteção. Esse suporte imediato pode fazer toda a diferença para uma mulher em risco, e é justamente essa ajuda que pode evitar que uma situação de violência doméstica evolua para um feminicídio. A ajuda deve ser oferecida de forma empática, sem julgamentos, garantindo que as vítimas saibam que não estão sozinhas e que há um caminho para a liberdade e para a segurança. Mas, além da educação e do apoio, precisamos refletir sobre o papel das autoridades e do sistema de justiça nesse processo. A polícia, o sistema judiciário e os profissionais de saúde devem estar cada vez mais preparados para lidar com casos de violência contra a mulher.
A criação de protocolos de atendimento que reconheçam a vulnerabilidade da vítima e garantam uma resposta rápida e eficiente é fundamental. Além disso, a punição dos agressores deve ser exemplar e sem impunidade. Só assim conseguiremos construir um sistema de prevenção efetivo, que desestimule o abuso e garanta que as mulheres possam viver sem medo. A verdadeira transformação só virá quando houver uma união de esforços entre a sociedade civil, as autoridades e as vítimas, formando uma rede sólida de proteção. O feminicídio é um problema complexo, que exige um esforço coletivo e constante para ser combatido. Mas cada um de nós tem um papel a desempenhar. Ao aprender a identificar os sinais, educar os outros e apoiar as vítimas, podemos fazer uma diferença real. O combate ao feminicídio começa com a conscientização, com a educação e com a ação de cada um de nós. Somente juntos, podemos construir uma sociedade mais segura e justa, onde as mulheres possam viver sem medo e com plena liberdade para alcançar seus sonhos e realizar seu potencial. A mudança está em nossas mãos, e o momento de agir é agora. Agora que você entende um pouco mais sobre o feminicídio, suas causas e as maneiras de combatê-lo, é hora de refletir do que você pode fazer para ser parte dessa mudança. Cada um de nós tem um papel fundamental. Denunciar, apoiar, educar, questionar o que está errado, são atitudes simples, mas poderosas, que podem salvar vidas. Não podemos mais ignorar o que está acontecendo à nossa volta. A violência contra a mulher precisa ser tratada com urgência, com seriedade, com ações reais que transformem o cenário atual. Então, qual será a sua próxima atitude? Vai continuar assistindo a esse problema como se ele fosse algo distante, ou vai se engajar para que cada vez mais mulheres possam viver com dignidade e segurança? Se você tem alguma dúvida sobre como agir, busque informação. Se você conhece alguém que está em risco, ofereça ajuda. Se você tem filhos, eduque-os para que, no futuro, a violência contra a mulher seja algo impensável. O caminho para a mudança começa com pequenas ações, mas a união de todas elas pode transformar a realidade. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque precisamos que mais pessoas se unam a nós nessa causa. E, claro, compartilhe este vídeo com quem você conhece, porque a informação pode salvar vidas. Não deixe que o silêncio continue, não deixe que a violência contra a mulher passe despercebida. Juntos, podemos mudar essa história.